Deixa eu ver aqui se eu consigo. Eu não sei como é que funciona essa parte também, não. Então, mas eu acho que não vai influenciar se eu sair, não. É, também não. Qualquer Então, coisa também a gente abre de novo aqui. então tá. Tchauzinho. Boa aula pra vocês. Tchauzinho, Saulo. Ei, gente, boa noite. Vocês estão bom? Boa Boa noite. noite. Tudo bem? Ô, Bela, você que estava falando aí da apostila, me conta aqui, qual apostila que é essa do Bernoulli? A Bernoulli. Tipo assim, você pode te mandar uma foto? Pode. Para saber se é a mesma que eu tenho. Porque se for, haha, já vou marcar exercício hoje. Eu É, tenho... porque aí a professora de biologia até falou que ela passava de uma foto do índice Hum. para as páginas que a gente lê. E Ó, deixa eu ver, você tá com a sua aí? então, Tá. O arquivo que eu tenho aqui. Ah, eu fiz uma gambiarra aqui no meu computador. Peraí. Como é que faz aqui? Eu não sei fazer. Como é que faz? Peraí. Achei. Eu fiz uma gambiarra para salvar as apostilas. O volume um que você tá com ele? a gente É. tem volume 1, 2, 3 e 4. Tá, deixa eu compartilhar minha tela, que talvez você consiga me dizer se é essa que vocês têm. Porque se for, eu já consigo marcar algum exercício. É essa? Ixi, vocês estão vendo a minha tela ou não? Para fazer login, Adobe. É, pois é, que é isso. Ah, não, outra coisa. É essa aqui? Não, não, deixa eu te mostrar qual que é. Acho que não. Ninguém tem Nessa, essa, não é essa daqui, não? não. Porque Eu aqui, tenho ó. uma foto aqui. Pera. Tá, beleza. Aí você me manda, porque se eu. Então eu não devo ter o mesmo arquivo que vocês. Mas eu vou procurar, então, qual é essa apostila? Manda um oi, assim, só qualquer coisa no grupo, só para eu ver qual que é o seu. Ah, Fernanda. Não, Isso. essa é a outra Fernanda. No grupo, vou mandar aqui agora um oi. Ah, isso. Mandei. Beleza. Tá? Manda aí pra mim, pra eu saber. E aí, dependendo, eu pego o arquivo também pra eu poder colocar exercício de lá pra vocês. Todo mundo tem? Sim. Sim, todo mundo tem, né? Ah, bacana. Então aí dá pra gente fazer isso. Ah, recebi aqui. Ah, essa é a 4. Tá. Tá. Eu acho que eu consigo o arquivo dela. Ah, não, te mandei foi de biologia. Mas tem aqui Achei também de matemática. que era uma coisa só. Ah, beleza. Aqui, Não, esse sumário que você mandou da biologia. eu mandei O da outro tava biologia. certo. É, Beleza, mas só por isso aqui eu acho que eu consigo localizar. Beleza, tá bom então. Vamos lá, né? Vamos começar esse treino, né, meu povo? Pessoal, cadê quem que tava aqui, gente, semana passada, que eu deixei uma pergunta e a pessoa falou, ah, mas você não vai me responder? E eu falei que não, que eu ia responder hoje. Quem que era? Tinha alguém que eu provoquei e a pessoa ficou de me responder e não me respondeu. Pessoal, deixa eu compartilhar com vocês o meu PowerPoint. Me contem, por favor, se vocês estão vendo. sim. Sim? Bom, e aí eu deixei semana passada, né? Estávamos falando um pouquinho sobre os nossos polígonos ainda, né? E aí eu deixei um desafio. Alguém tentou? Alguém fez? Ah, esqueci de estudar matemática. Alguém tem um palpite de como que resolve isso daqui? Ou ela vai ficar de desafio 2.0? Pode deixar de desafio 2.0 aqui, ó. Deixar ela aqui de 2.0. Vocês lembrarem dela, tá? Só para a gente fazer um recapitulado aqui da semana passada, né? A gente falou um pouquinho dos polígonos no geral. E aí, pensando nos polígonos, a sequência, o primeiro polígono que a gente tem é o triângulo, então a gente falou um pouquinho do triângulo. O segundo polígono que a gente tem são os quadriláteros. E aí, a gente falou um pouquinho das características dos quadriláteros, né? Então, nós dissemos que os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, 4 ângulos internos, 4 ângulos externos, 4 vértices. Falamos que esses quadriláteros eles possuem 2 diagonais. E por último, a gente falou sobre a soma dos ângulos internos, tá bem? Isso para qualquer quadrilátero que exista na vida. Beleza? Estão lembrados aí do quadrilátero? Sim ou não? Sim. Beleza. E aí, os principais quadriláteros, né? A gente falou um pouquinho. Então, a gente tem o quadrado, o losango, o retângulo, a gente tem o trapézio e o paralelogramo, tá bem? E aí, o que a gente vai fazer agora é explorar um pouquinho de cada um desses quadriláteros especiais, tá bem? Bom, então, para a gente explorar um pouquinho de cada um deles,
o primeiro que a gente vai ver é o trapézio. Quando a gente fala trapézio, o que que vem na mente de vocês? O que que vocês lembram? O que que vocês acham que é um trapézio? Se fosse para vocês... Ah, agora chegou, agora chegou. Beleza, beleza. Muito obrigada, viu, Bela? Trapézio. O que que é que vocês imaginam no trapézio? Se fosse para você desenhar, o que que você desenharia num trapézio? Alguém tem um palpite? Alguém? Palpites? Bom, primeira definição que a gente vai ter para trapézio é que, primeiro, é um quadrilátero que possui dois lados opostos paralelos. Então, ele só vai possuir dois lados opostos paralelos. Só para a gente lembrar, o que que significa paralelo mesmo? Coisas paralelas? O que que são? Duas coisas paralelas? Um ao lado do outro. Isso aí. E a principal característica, alguém lembra? De estar um ao lado do outro. Que eles nunca vão se encontrar em algum ponto. Perfeito. Exato, eles nunca vão se encontrar. Então, olha que legal, o trapézio é um quadrilátero. Se é um quadrilátero, quer dizer que tudo aquilo que a gente falou antes está valendo. Ou seja, tem 4 lados, tem 4 ângulos, tudo aquilo está valendo. Só que aqui, o que que torna ele especial? É que além de ter os 4 lados, 4 ângulos, tururu, tururu, ele tem 2 lados opostos paralelos. Somente 2. E aí, a cara dele é mais ou menos isso daqui. Ou seja, ele tem o lado AB paralelo com o DC. E aí, bem como a Amanda falou, eles nunca vão se encontrar, né? Um vai ficar lá em cima, o outro embaixo, lado a lado, né? E eles nunca se encontram, tá bem? E somente 2 é que são paralelos. Só para a gente lembrar, né? Esses lados paralelos, eles têm um nome. Alguém aí lembra do nome? Dos lados que são paralelos? Alguém lembra? Esses lados, eles são chamados de bases. Então, aqui a gente tem essa base e essa base aqui, né? Só que a gente precisa diferenciar uma da outra, tá? E a maneira que a gente vai ter para diferenciar uma base da outra é falando sobre o tamanho delas, tá bem? Portanto, a B vai ser o que a gente chama de base menor. Por quê? É a que tem menor tamanho. DC é a base maior, porque é a base que tem o maior tamanho, tá? E os lados que não são base, eles são chamados de lados transversais. Transversais, tá? Lados transversais, ok? Então, bases paralelas e opostas, né? E os outros lados transversais, ok? E tudo aquilo que a gente falou dos quadriláteros está valendo. 4 lados, 4 ângulos internos. Aqui também a gente pode falar a respeito dos lados não transversais. E a partir de agora também, os trapézios, a gente consegue encontrar classificações para eles, tá? Como assim classificações? Os trapézios, não sei se vocês vão lembrar do nome, hein? Vamos ver se a memória aí está em dia. Um trapézio, ele pode ser classificado como trapézio escaleno. Essa palavra, alguém aí lembra o que ela significa? Escaleno. O que significa um trapézio ser escaleno? Alguém tem um palpite? 2 lados do mesmo tamanho? Esse é o próximo. Ainda não é esse. O escaleno. Algum palpite? Ele é aquele que tem todos os lados com medidas diferentes. Tá? Então, a partir de agora, um trapézio ele vai ser chamado de escaleno se ele tiver todas as medidas diferentes. Tipo esse ali que eu coloquei para vocês, né? Tudo diferente aqui. Todas as medidas diferentes. Então, aqui eu tenho um trapézio meio bagunçado aqui. E nesse trapézio, esse lado tem um tamanho, esse tem outro tamanho, esse tem outro tamanho e esse tem outro tamanho. Tá bem? Se isso acontece, ele é do tipo escaleno. Ok? Vou fazer aqui um asterisco nele. O próximo, já tem uma cola ali, é o trapézio que a gente chama de trapézio isósceles. E o trapézio isósceles, agora sim, né?
é aquele que possui os lados transversais, né? Com a mesma medida. Então, lados transversais com medidas iguais. E esse é um dos mais comuns, né? E é aquele que a gente reza para cair numa prova, porque é o mais tranquilo. A gente tem, então, aqui, por exemplo, né? Um trapézio bem bonitinho. E os dois lados aqui transversais com a mesma medida. As bases continuam com medidas diferentes. Esses risquinhos aqui, todo mundo lembra para que eles servem? Sim ou não? Vocês lembram para que servem esses risquinhos que eu fiz aqui? Alguém lembra? Ou alguém não lembra para eu comentar? Eu não lembro. Não lembra, beleza. A quantidade de risquinhos que a gente faz em um segmento determina igualdade de medidas. Então, por exemplo, nesse segmento que eu vou colocar aqui como a base maior, nesse trapézio escaleno, não tem medida, né? Então, é como se fosse 0 risquinhos. Aqui tem 1 risquinho, aqui tem 2 e aqui tem 3. A quantidade de risquinhos em cada lado é diferente. E se a quantidade é diferente, quer dizer que as medidas também são. Agora, olhando para esse aqui que eu fiz embaixo, o isósceles, o meu trapézio isósceles, ele tem 2 risquinhos do lado esquerdo e 2 do lado direito, o que significa que esses dois lados têm o mesmo tamanho. Então, a quantidade de risquinhos quer dizer que esses dois segmentos ou esses dois elementos têm a mesma medida. Por exemplo, esses ângulos aqui dentro, né? Se vocês olharem para esses ângulos dentro do trapézio que eu coloquei aqui, aqui a gente tem 2 risquinhos, aqui a gente 2 e um tracinho, aqui só um tracinho, e aqui a gente não tem nada, né? Só um risquinho. Quer dizer que todos os ângulos são diferentes, né? Então, essas nomenclaturas, né, esses risquinhos que a gente faz, é para marcar ângulos ou lados do mesmo tamanho. Viu 2 marquinhas, quer dizer que tem o mesmo tamanho. Marquinhas idênticas, né? Então, 2 risquinhos, 1 risquinho. Isso para dizer que os tamanhos são idênticos. Tranquilo? Deu para lembrar isso aí? Muito bem. E o último tipo de trapézio que a gente tem não tem a ver com os lados, tem a ver com os ângulos. Alguém aí arriscaria qual é o último trapézio que a gente tem para falar? É um que é comum também. A gente tem o trapézio, que é o trapézio retângulo. É quase. É quase. Retângulo. O que o trapézio retângulo tem? O que vocês imaginam? Olha o nome. Retângulo. Retângulo. O que ele tem? Alguém arriscaria? Ele vai ter ângulos retos, né? Olha a palavra aqui. A gente tem o prefixo ret, né? E o sufixo aqui, ângulo, né? Então, é um ângulo reto. O meu trapézio retângulo é aquele assim, né? Como se a gente fosse observar aqui, ó. Acho que esse é o mais comum de ver, né? 2 ângulos aqui retos. Todo mundo aí lembra o que é um ângulo reto? O que é um ângulo reto? Alguém lembra o que é um ângulo reto? Reto. Quanto mede um ângulo reto? Quanto mede o ângulo da quina? Alguém lembra? Não? Ninguém lembra? 90? Isso. 90, exatamente. Então, um ângulo reto, ele tem 90 graus aqui. E aqui também, 90 graus. Tá bem? Então, a gente tem 3 tipos de trapézio. O trapézio escaleno, que é todos os lados de medidas diferentes. O trapézio isósceles, que tem 2 lados de mesma medida, que são os transversais. E o retângulo, que é aquele que tem 2 ângulos retos. Tranquilo? Tranquilo, tranquilo, tranquilo? Bom, e dentro do trapézio, a gente tem uma coisa especial, que é o que a gente chama de base média. Quando a gente fala essa palavra, né, base média, alguém arriscaria o que é uma base média? Assim, no chute mesmo, pensando na palavra.
Alguém arriscaria? Base média? Não é base de medida, não? Ângulo de 120? Não, por enquanto eu não tô falando de ângulo, não. Daqui a pouquinho eu vou falar do ângulo. Mas vamos pensar na informação. Base média. Vocês concordam? Metade da reta? Melhor essa última palavra sua. É metade. Só não é da reta. Porque, ó, vamos lembrar que a reta é infinita, tá? Então, ó, é a metade de alguma coisa, né? Se a gente lembra, então, vamos pensar no trapézio, né? O trapézio, finge que esse aqui tá bem bonito, tá, gente? Esse aqui vai ficar um trapézio bonitão. Eu tenho aqui em cima a base, como que chama mesmo essa aqui de cima? Essa de cima, como é que ela vai chamar? Alguém arrisca? Paralela. Tem a ver, tem a ver. Eu vou usar essa informação. Aqui em cima, eu tenho a base menor. Não é assim? Aqui, deixa eu só... Peraí que o meu computador tá dando um negocinho aqui. Melhorou. E aqui eu tenho a base, que a gente chama de base maior. Maior. Bom, Maior. isso aí. Se eu tenho a base menor e se eu tenho a base maior, o que que é a base média? No meio? Bela, você tipo, falou mais ou menos aí. É Hã? tipo cortar as duas no meio, que passa no meio? Isso. Pois Olha é, só, isso aí, se essa é a menor e essa é a maior, tem que ter uma base no meio. Tem que ter alguma coisa no meio aqui. E aí, não sei, não me lembro quem falou aqui. Ah, é paralela. Sim, isso é uma informação muito importante. Então, a partir de agora, eu coloquei aqui que a base média vai ser um segmento. Deixa eu apagar esse horroroso, porque eu fiz um bonitinho. Vai ser um segmento de reta que une os pontos médios dos lados não paralelos. E aí, aquela informação aqui é válida, olha só. A informação de que ela é paralela às bases, então faz todo sentido. E o comprimento vai ser a média dos comprimentos das bases. Então, olha só. Eu tenho aqui um trapézio agora assim, bonitinho, né? Eu tenho essa base menor como sendo AB e eu tenho a base maior como sendo CD, tá? Se eu te contar, por um acaso, que o tamanho AB mede 10 centímetros, tá? E se eu te contar que o CD mede, por exemplo, 12 centímetros, quanto vocês acham que tem que medir a base MN? Qual palpite vocês teriam para essa base MN aqui? É tipo 10 mais 12, tipo 22, tipo 12. Não sei, metade de 22, 11. Isso, exato. Metade de 12, metade de 10. Isso, perfeito, a metade de cada uma delas. Então, o nome base média meio que dá a cola pra gente, né? Uma coisa média é uma coisa que tá no meio, né? Então, a gente pode pensar nisso aí também. A média é uma coisa que tá no meio. Se eu tenho a base média, bom, lembrando do trapézio, tenho a base menor, a base maior. Então, a base média ela tem que estar no meio, né? E assim como vocês falaram, perfeito, pessoal. A base do meio, ela vai ser a soma, né, da base menor com a base maior dividido por 2. E aí, de fato, né, dá 22 dividido por 2, que dá 11. Quem falou aí metade de 10 e metade de 12? Quem que falou? Vitória. Vitória, perfeita sua colocação. Perfeita. Isso daí que você falou, não sei se você tem noção, mas é uma analogia muito boa, muita sacada legal. Porque quando eu quero fazer a média, eu também posso simplesmente pegar cada uma das metades, né? Nada me impede de ir lá e pegar a metade de cada uma dessas bases, tá? Adorei, muito bom. Exatamente, e dá na mesma, né? A metade de 10, né? E a metade de 12. Ou seja, 5 mais 6, que também chega no 11. Se você quiser usar da forma da Vitória, fica à vontade. Se você quiser usar a ideia de média, também já puxando um pouquinho para a matéria que a gente vai ver daqui a pouquinho, né? De média aritmética, né? O que é a média? Né? Na escola, não sei vocês, mas na escola eu vivia fazendo conta, porque tinha a média, e depois, se tivesse recuperação,
a recuperação da minha escola era somar a nota que você tinha, mais a nota da recuperação e tirar a média. E ninguém sabia que de acho que era isso de tirar a média, né? E tirar a média nada mais é do que somar e dividir pela quantidade de números que você está somando. Então, nesse caso, a gente somou 2 números, divide por 2. Se eu tivesse somado 3, dividiria por 3. Mas, nesse caso, a gente quer a base média e como só temos 2 bases, divide por 2. Tá bem? E essa característica, ela acontece sempre que eu estiver em um trapézio, né? Então, estou no trapézio, falei base média, soma a base maior com a menor e divide por 2. Tranquilo? Trapézio show de bola, chuchuzinho, trapézio? Todo mundo gostou do trapézio bonitinho? Tranquilo? Podemos seguir para o próximo? Podemos? Bom, o próximo quadrilátero que a gente vai ver, que também é especial, o trapézio, ele é meio que um especial, mas um especial meio que excluído, assim, né? Porque agora a gente entra numa gama de quadriláteros, né? E essa gama de quadriláteros são os paralelogramos, né? Pensando na palavra paralelogramos, o que vocês imaginam que torna o paralelogramo especial? Alguém tem um palpite? O que torna ele especial? O que ele tem que os outros não têm? Alguém arrisca? Todos os lados são iguais? Quase. Não exatamente todos, mas tem lados iguais. É esse que as paralelas um dia se cruzam? É esse aí? Tipo assim, eu não sei se eu sou... As paralelas? Tipo assim, é esse que tem... Ah, talvez eu não esteja sabendo explicar. Mas o que você falou, Uma das retas. Ah, Tipo assim, que uma das retas, se as do ladinho que fecha ele, assim, se você continuar elas fecham. isso. Tipo isso. A ideia é essa. Ângulos opostos? Isso, eu vou juntar a sua ideia com a ideia da... Acho que foi a Cláudia que falou, que aqui só apareceu o microfoninho para mim. Vou juntar as duas ideias, hein? Paralelogramo é um quadrilátero cujos pares de lados opostos são paralelos. E aí ela falou, tem a mesma medida. E aí, não são todos que têm a mesma medida, mas de 2 em 2 tem a mesma medida. Então, por exemplo, isso aqui é um paralelogramo. Que quer dizer o quê? Que o lado AB é paralelo com o CD. Só que não são só os dois que são paralelos, o de cima e o de baixo também. Então, o que diferencia esse, por exemplo, do trapézio? No trapézio, só tinha um par paralelo, que era a base de cima e a base de baixo. Agora, além de ter o de cima e o de baixo paralelos, eu também tenho a lateral. Então, eu tenho a lateral é paralela, de cima e de baixo também é paralelo. E aí, né, eu ia falar aqui, mas alguém aí já contou o segredo, né? Quais são as características desse paralelogramo? Primeira característica, os pares de lados opostos são congruentes, ou seja, o tamanho de B até D é o mesmo de A até C. Então, a partir de agora, lembrando da ideia dos risquinhos, eu vou falar que esse tamanho é o mesmo que esse aqui de baixo, usando os risquinhos. E aí eu vou apagar esse coisa aqui. Bom, mas de forma muito semelhante, AB tem o mesmo tamanho que CD. E isso é uma característica do paralelogramo. Diferente do trapézio, né? No trapézio as bases eram diferentes, né? A base maior e a menor, né? Então, eram diferentes. Aqui não. Aqui é como se a gente fosse pensar que em cima e embaixo também são bases, só que agora elas têm o mesmo tamanho, né? E a lateral também, mesmo tamanho. Tá bem? Outra propriedade do paralelogramo. Os pares de ângulos opostos também são congruentes. Alguém falou alguma coisa de ângulo aí, quando eu estava começando a falar aqui. Os ângulos também são congruentes. Só que os opostos. Como assim? Se eu te contar que o ângulo A mede x... Congruente é o quê? Mesma medida. Ah, tá bom. Tá? Mesma medida. Se eu te contar que A mede x, quem é o outro ângulo que mede x aqui também? D. D. Os opostos, né? Então, A mede x, então, obrigatoriamente, o D também tem que medir x. Quais outros ângulos também tem que ter a mesma medida aqui? B e C. CD? Isso aí. O B e o C, eles também precisam ter a mesma medida, porque eu estou falando de um paralelogramo, tá bem? Só para puxar a memória agora, porque eu esqueci de falar isso no trapézio. Quanto tem que medir
a soma dos ângulos internos desse paralelogramo? 180? Quase. Um pouquinho mais. Alguém lembra? 360? 360. Alguém lembra por que é 360? Porque dá uma volta completa dos ângulos. Porque dá uma volta completa com os ângulos. E além disso, né, se você não se lembrar disso, vocês concordam que se eu ligar as diagonais aqui, o que eu vou formar? Se eu ligar uma diagonal aqui, ó, finge que tá bonita. O que eu formo? Triângulo. 2 triângulos. 2 triângulos. Triângulo. E cada triângulo tem qual soma interna? 180. Exato. Então, eu vou ter 180 nesse e vou ter 180 nesse. Mas como eu tô olhando para tudo, 2 vezes 180. Ah, que bonitinho. Soma interna, deixa eu anotar isso. Igual a 300. Olha eu escrevendo errado ali também. Soma interna, deixa eu aproveitar e pagar aqui que eu vou usar essa informação aí. Bom, soma interna igual a 360 graus. Beleza. Bom, então, além de ter os lados de mesmo tamanho, terem os ângulos de mesmo tamanho, eu também tenho as diagonais se cortando ao meio, tá? Então, quer dizer que se eu pegar agora, lembrando que diagonal é o segmento que liga um vértice ao outro, sem ser lado. Então, por exemplo, saindo de A, se eu ligar ele com C, vira lado. Então, não conta. Mas se eu sair de A e for lá para o D, opa, finge que tá reto, viu, gente? Aqui, isso é uma diagonal, tá? E de forma semelhante, se eu sair do B e for para o C aqui, também é diagonal. Só que elas se cortam ao meio. Então, esse pontinho aqui de encontro é o que a gente chama de ponto médio. Olha o nome. Ponto médio é o ponto que está onde, gente? No meio. É o ponto do meio. Isso aí. É o ponto do meio. Então, esse ponto aqui, eu vou chamar ele até de M, porque ele é o ponto médio. Se ele é o ponto médio, o que a gente pode afirmar? Primeira coisa que a gente pode afirmar, que a distância de B até M é igual a qual distância? De A B, de MC? MC. Isso aí. Tem a mesma distância. Além disso, eu também posso falar que AM tem qual distância mesmo? Igual a qual? AM é igual a quem? DM. Isso aí. DM. Perfeito. Ou MD. Tanto faz. Isso aí. Quer dizer agora que as diagonais se encontram na meiuca. Ah, bonitinho também, hein? Bonitinho também. Isso aqui é bem gracinha, ok? Isso é um paralelogramo. Tranquilo? Só que o paralelogramo é um cara mais especial que tem dentre os quadriláteros. Ele é o cara mais legal, né? Quando eu falo que o trapézio está meio isolado, é porque ele é uma classificação diferente. Todos os quadriláteros que eu vou falar agora, todos, sem exceção, são também paralelogramos. E como eles são paralelogramos, essas características que a gente acabou de falar ficam válidas para todos os que a gente vai falar daqui para frente, tá? Então, paralelogramo, lados opostos paralelos e de mesma medida. Ângulos opostos de mesma medida. Diagonais se encontrando no ponto médio, tá bom? Isso vai valer para todos os outros. Só que agora a gente pode pensar, bom, e se eu pegar esse paralelogramo, né, e endireitar ele? Finge que isso seja possível, né? Finge que você tem na sua mão uma caixinha na forma de paralelogramo e você quer endireitar ela. Se eu fizer esse movimento de endireitar ela, o que ela vira? Alguém tem um palpite? Quadrado. Quase. O parente do quadrado. Retângulo. Isso aí. Retângulo? Isso aí. Vira o retângulo. Por que eu não posso falar que vira quadrado ainda? O AD Por causa do é tipo tamanho? maior. Isso aí, Vitória, por causa do tamanho. Foi a Vitória ou foi a Bela que falou? Por causa do tamanho. Vitória. Isso aí, Vitória. Exatamente por isso. Porque o quadrado tem todas as medidas do mesmo tamanho. E se eu estou olhando para o paralelogramo, o meu ali não tem as mesmas medidas. Só por isso que ele não é quadrado, tá? Mas ele vai virar o parente próximo do quadrado, que é o retângulo, tá bem?
E aí, qual é a característica, então, do retângulo? O que torna o retângulo especial? Bom, ele é um paralelogramo, ou seja, continua com aquelas mesmas características, só que a diferença é que agora ele vai ter ângulos retos. E aí, só para a gente lembrar, o que é ângulo reto mesmo? Quanto mede um ângulo reto? 90. 90. 90. Perfeito. Isso aí. Então, a partir de agora, é como se eu tivesse aquele mesmo paralelogramo, só que endireitado, né? Como se eu só tivesse deslizado ele aqui. Se eu fizer esse deslizamento, né? Ele vira esse cara aqui, que é o retângulo. Tá bem? E aí, não sei se todo mundo lembra desse símbolo aqui, ó. Esse quadradinho, às vezes ele aparece com uma bolinha aqui dentro, né? Esse quadradinho significa ângulo reto. Todo mundo lembra dessa parte? E aí, a característica do paralelogramo continua valendo. Ou seja, eu tenho lados opostos congruentes. Então, quer dizer que o tamanho AD de dado tem o mesmo tamanho que BC. Tá? Assim como o lado AB tem o mesmo tamanho que o DC. Isso continua valendo. Por que continua valendo? Porque ele é um paralelogramo. Então, essas características continuam valendo. Além disso, pares de ângulos opostos, né? Faz todo sentido. Aqui tem 90, aqui também tem 90, aqui também tem 90, aqui também tem 90. Tá bem? As diagonais se cortam ao meio. Isso aqui também vai acontecer no meu retângulo. Então, quer dizer que se eu sair de... Vou pegar outra cor aqui, né? Vou pegar o vermelhinho. Se eu sair de B e conseguir chegar lá no D, é uma diagonal. Se eu sair do A e for lá para o C, finge que vai dar reto. Também é outra diagonal. Aqui elas também se encontram no ponto médio. Vou chamar esse ponto médio de M, tá? Só que o retângulo é um cara especial, né? Além de ter os lados opostos do mesmo tamanho, além de ter as diagonais se encontrando no meio, eu tenho uma outra característica. No retângulo, as diagonais têm o mesmo tamanho. Ou seja, a partir de agora, se eu perguntar para vocês, AM tem a mesma medida que quem mais? Quem mais tem a mesma medida que AM? De A até M. CM. Perfeito. Quem mais? BD. BD não. BM. BM. E quem mais? DM. DM. Isso aí. DM. Quer dizer que a partir de agora, todos esses picadinhos aqui têm o mesmo tamanho. Então, esse aqui tem o mesmo tamanho que esse. Esse aqui tem o mesmo tamanho que esse. Igual vocês escreveram aqui, ó. Perfeito. Tá? Isso é a característica só do retângulo. Então, quando a gente estiver falando de retângulo, além dessas características que estão aqui, ó, no paralelogramo, eu ganho uma a mais. Essa a mais, ela vem do quê? Do retângulo, da especialidade do retângulo. Então, a característica a mais do retângulo é que as diagonais são congruentes. Tranquilo? Retângulo é bonitinho, né? Além do retângulo, agora, né, esse não é muito comum, mas a gente também fala dele, a gente tem o losango. Alguém aí tem na memória o que é um losango? Esse não é muito comum, não. Alguém lembra? O losango. Alguém lembra? Se alguém aqui tiver mais de 30... Alguém aqui tem mais de 30? Se alguém aqui tiver mais de 30, vai lembrar. Eu pelo menos, eu sou velha. Esse que é a pipa. Que é Hã? pipa. Esse É que tipo um de... Isso aí. Alguém falou. É tipo a pipa, né, que a gente lembra. O que eu ia falar Eu ia falar diamante. Também, dependendo do formato do diamante. O que eu ia comentar, né, é que há alguns anos atrás, não sei se todo mundo aí lembra, eu era pequena, tinha uma empresa que emprestava dinheiro, que chamava Losango. E o símbolo era um losango. Só que isso é mais antigo aí. Quem tiver mais de 30, talvez vai ter essa lembrança aí. Tinha uma propaganda interessante lá. E aí eu lembro, losango, eu lembro da propaganda da logo deles, né?
Alguém aí falou da pipa. E a ideia é essa, né? A ideia do losango, eu vou fazer um aqui, mas tem um ali desenhado bonitinho. Ele tem esse formatinho aqui, né? Finge que tá bonito. E aí o diamante pode aparecer, pode ser que a gente encaixe ele aqui também. Mas qual é a característica que torna o losango especial, né? Por que ele está nessa seção de paralelogramos, né? Bom, primeira coisa é que o losango, ele é um paralelogramo. Mas o que ele vai ter de especial? O que ele tem de especial é que agora os lados são congruentes. Ou seja, os lados, deixa eu anotar aqui para a gente lembrar, possuem as mesmas medidas. Então, agora, eu tenho as medidas do mesmo tamanho, tá? Então, isso aqui é um losango. Quer dizer que o lado AB tem a mesma medida que o lado BC, que tem a mesma medida do lado CD, que tem a mesma medida do lado AD. Então, a primeira característica que torna o losango especial é que ele tem os lados do mesmo tamanho, tá? Com as mesmas medidas. E aí a gente pode perguntar, nossa, mas ele é paralelogramo? Às vezes a gente fica meio viciado no olhar, né? Então, o losango a gente entorta a cabeça um pouquinho e vê o paralelogramo, né? Mas, de fato, aqui, né? Por mais que às vezes a gente fica se perguntando, AB é paralelo com DC, né? Aqui, se a gente continuar essa retinha, a gente vê que eles são paralelos. E, além disso, BC também é paralelo com AD, tá? Isso é uma característica porque ele é um paralelogramo, tá? E se ele é um paralelogramo, tudo aquilo que a gente viu para paralelogramo continua válido. Ou seja, os pares de lados opostos são congruentes. Verdade, né? AB é oposto a DC e tem o mesmo tamanho. BC é oposto a AD e também tem o mesmo tamanho. Isso é verdade. Segunda característica, os pares de ângulos opostos são congruentes. Ou seja, quem é que tem o mesmo tamanho que o ângulo A, por exemplo? Quem vai ter o mesmo tamanho que o ângulo A? C. Perfeito, o C. E de forma muito semelhante, quem é que vai ter o mesmo tamanho que B? D. D. Isso aí. Eles têm o mesmo tamanho, tá bom? Isso é uma característica do losango, porque ele é um paralelogramo, tá? E aí, as diagonais se cortam ao meio. Continua a mesma historinha aqui. Deixa eu ver se... Gente, se o verde ficar muito ruim de ver, me avisem, tá? Esse verde é meio ruim de ver. Nó, ficou bonitão. Gente, ficou muito ruim de ver? O verde? Dá pra ver. Tá dando pra ver. Beleza. Bom, então as diagonais se cortam no meio. Mais uma vez, esse ponto M é o ponto médio, né? E aí, pensando em ponto médio, a M tem a mesma distância que quem? Mesmo tamanho, né? DM. Isso aí, CM, mesmo tamanho. E agora, BM. Tem o mesmo tamanho que quem? DM. DM. Isso aí. Tá bem? Bom, só que o losango também tem uma coisa especial dele, né? Além dos lados, ele também tem uma característica que é só dele, que é as diagonais agora são perpendiculares e bissetrizes dos ângulos internos. O que quer dizer isso? Primeira coisa, se elas são perpendiculares, o que significa essa palavra? O que acontece com elas para elas serem perpendiculares? Alguém lembra da palavra? Alguém aí lembra? O que significa serem perpendiculares? Não se encontram de qualquer maneira? Não, aí seriam paralelas. Alguém arrisca? Amanda, você arrisca? Bom, Elas sempre formam T? sempre No formam ângulo um de T. 90 graus? Isso, perfeito. Elas sempre formam um T, elas sempre formam ângulos retos. E o que significa isso? Quer dizer que aqui vai ter um ângulo de 90 graus. E aqui embaixo, outro ângulo de 90 graus. E aqui do lado, outro ângulo de 90 graus. E aqui em cima, deixa eu apagar o M aqui só para não atrapalhar a gente. Escrevo ele depois.
e aqui em cima, outro ângulo de 90 graus. Quer dizer que agora elas se encontram formando o ângulo reto. E isso é muito legal. Isso é uma característica que a gente vai usar bastante também. Aqui era o ponto M, né? Agora, outra informação aqui, ó. O que significa falar que as diagonais são bissetrizes? Vocês lembram? Bissetriz. O que quer dizer isso? É uma semi-reta que divide os ângulos no meio? Divide os ângulos ao meio. Então, quer dizer o quê? Que essa bissetriz que vai de B até D divide o ângulo vermelho ao meio. Então, quer dizer que esse pedacinho tem o mesmo tamanho que esse. E o mesmo acontece embaixo, né? Então, esse pedacinho também tem o mesmo tamanho que esse. E de forma idêntica, também vai acontecer isso aqui, ó. Esse pedacinho tem o mesmo tamanho que esse. Por mais que o meu desenho horroroso diga o contrário, tá, gente? Esse pedacinho também tem o mesmo tamanho que esse. Então, a partir de agora, além de serem diagonais, elas têm dois papéis importantes. Primeiro papel, elas são perpendiculares. E o segundo, que é muito legal, elas serem bissetrizes. Então, a partir de agora, eu consigo te dar informações sobre esse losango só falando das diagonais, por exemplo. Eu consigo falar coisas do losango, ele é um dos mais especiais, assim. Porque a gente consegue muitas coisas dentro do losango, né? E lembrar disso daqui não é muito fácil, né? Lembrar que é bissetriz, lembrar que é perpendicular, não é nada fácil, né? Até vou anotar aqui, ó, perpendicular, que aí eu vou deixar para vocês esse PowerPoint. O último eu esqueci, viu, gente? Me puxa a orelha lá para eu lembrar, senão eu esqueço. Ângulo reto. E aqui, bissetrizes divide o ângulo ao meio. Tá bem? Ok. Então, isso é a característica do losango. E o último cara que a gente vai ver, um dos caras mais especiais aqui, né? É o nosso querido e amado quadrado, né? Todo mundo estava aí ansioso, esperando pelo quadrado. E o quadrado, enfim, chegou. O quadrado, o que ele tem de especial? O que torna ele um dos caras mais especiais dentro dos quadriláteros? Alguém arrisca? O que torna ele especial? Alguém falou? Lados iguais. Lados iguais. E o que mais? Tem uma segunda coisa. Alguém arrisca? Não ouvi sua pergunta, teacher. O que torna o quadrado especial? Aí a Cláudia falou lados iguais. Aí eu falei lados iguais e tem mais uma segunda coisa que torna ele especial. Alguém lembra? O que torna ele especial? Lados iguais? Lados iguais. E o que mais? 90 graus? Isso, 90 graus. Então, a partir de agora, o quadrado ele tem duas coisas especiais. Ele é um paralelogramo, né? Como todos os outros que a gente viu também. Continua sendo paralelogramo. Só que agora ele tem os lados congruentes, ou seja, mesma medida. Além de ter os lados de mesma medida, não medidas, medida, de mesma medida, ele tem também os ângulos retos, né? Então, isso é o que torna o quadrado um cara especial, tá? Então, o quadrado é esse mocinho aqui, né? Só para a gente não perder o costume, esse lado tem o mesmo tamanho que esse, que tem o mesmo tamanho que esse e o mesmo tamanho que esse, tá bem? E aqui todos os ângulos retos, ou seja, ângulos de quantos graus? 90? 90. Isso aí. Todo mundo 90 graus. Tá bem? Bom, só que vamos olhar para esse quadrado direitinho. Lados de mesma medida, ângulos de 90. Esse quadrado, aí vem a grande questão que eu coloquei semana passada, a pulga atrás da orelha, né? Ele vai ser, ao mesmo tempo, um losango e um retângulo. Então, a partir de agora, ele tem as mesmas características que um losango, porque ele tem lados iguais. E as mesmas características de um retângulo. Por quê? Porque ele tem ângulos retos. E aí vem a grande questão que eu coloquei semana passada. Todo quadrado é retângulo. Nem todo retângulo é quadrado. Então, o quadrado, ele é um caso especial do retângulo. É como se eu pegasse o retângulo e fosse brincar com ele, de medidas, né?
E vai chegar um momento que eu brinquei tanto com o retângulo que ele virou um quadrado, que ele tem as mesmas medidas. Então, né, a brincadeira da semana passada foi essa fala, né? Todo quadrado é retângulo, nem todo retângulo é um quadrado. Tá certo? Então, a ideia é essa, porque aqui, agora, tudo que a gente falou de retângulo, tudo que a gente falou de losango, vai ser válido para o quadrado também. Então, vamos lembrar o que a gente falou, né? A gente falou que no retângulo, não sei se vocês aí estão lembrados, a gente falou que as diagonais... Aqui. Deixa eu ver. A gente brinca... Vocês já brincaram com retângulos? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode brincar com os retângulos. Tem uma ferramenta online que é muito legal. A gente mexe nela. Eu vou mostrar para vocês. Vocês vão gostar de brincar com retângulos. Bom, então, no retângulo lá, a gente viu que as... Opa, tô meio torta essa daqui. Que as diagonais, elas são congruentes, né? Então, as diagonais agora, elas têm o mesmo tamanho. Elas continuam se encontrando no ponto médio, né? E aqui, a gente, já que elas têm a mesma medida, DM tem a mesma medida que quem? Quem tem a mesma medida que DM? BM. BM. Quem mais? AM. AM. Quem mais? AM. Com AM tá MC. E MC. Perfeito. Ou seja, a partir de agora, esse tem o mesmo tamanho que esse, tem o mesmo tamanho que esse, tem o mesmo tamanho que esse. Beleza. Mas qual foi a característica que a gente acabou de ver no losango? Alguém aí lembra? A característica que a gente viu agora no losango? Das O diagonais? mesmo tamanho de um lado e do outro. Isso. E o que mais? Que a gente viu agora há pouco. Elas são Bissetriz? isso. Bissetrizes e perpendiculares. Então, aqui eu estou dizendo que aqui tem 90, aqui também tem 90 e aqui também tem 90. Como a Vitória falou, são bissetrizes. E aqui, é claro que vocês vão perdoar a minha destreza com desenhos, né? Que tá horroroso o meu desenho, vocês vão me desculpar o desenho. Mas eu consigo falar quanto mede esse ângulo aqui, ó. Quanto mede esse ângulo aqui agora? Alguém arrisca? 180. 180? Não, é 360. Tudo Não. é Não, 360. não. Ah, é qual ângulo? Só o Esse M? aqui, ó. Esse pedacinho roxinho que eu fiz aqui, ó. Ah, o roxo. Alguém falou? 80? Não. 45. Ó, alguém falou. Quem falou? Foi Laura? 90? Isso. 45. Por que é 45? Explica pra nós, Laura. Porque é a metade de 90. Isso. A gente não falou que é bissetriz? E aí a gente sabe que aqui tem 90 graus, né? Porque a gente falou isso aqui em cima, ó. Se aqui é 90 e a gente falou que é bissetriz, e se a gente voltar um pouquinho, a gente vai lembrar que bissetriz divide o ângulo ao meio, uai, metade de 90, 45. Então esse aqui mede 45. E esse aqui de cima? 45. 45 também. E esse aqui Por de que é cima? metade? Oi? Por que é metade aí? Tipo Porque assim, aqui a bissetriz agora, ela vai ter a função de dividir. O meu desenho tá feio, tá, Cláudia? Você me desculpa, talvez ele esteja confundindo. Aqui é como se você fosse imaginar que eu vou pegar um quadrado e vou partir ele no meio, tá? Vou pegar com a faca e vou cortar ele ali no meio. Quando eu fizer isso, esse ângulo aqui, ele também vai ser dividido ao meio, né? É como se eu tivesse dois triângulos, né? Vai sair dois triângulos assim. E aí, esse ângulo que tá aqui, ele vai ser dividido ao meio, porque isso é um losango. Isso é uma característica da diagonal. A diagonal, quando ela passar por ali, pelo fato de ser um quadrado, ele tem os lados de mesma medida. Então, na hora em que eu cortar ele na diagonal, ele vai ter os ângulos também com a mesma medida. Então, ele vai dividir tá. exatamente no Você meio. cortou os 90, entendi. O Tipo meu assim, desenho quando tá você colocou... Não, não. É porque eu achei que era tipo assim, que eu achei, tipo, que onde tá aí o 45, eu achei que exatamente ali media 45, mas que os outros...
Não sei, mas era isso aí. É isso aí. É porque eu tô cortando ele no meio, né? E como a gente sabe que os ângulos são retos, né? A gente viu ali, é 90. Então, cada pedacinho do meu corte vai ser também a metade, porque é bissetriz, né? A bissetriz faz isso, ela divide no meio. Então, se tudo, né? Se o ângulo completo é 90, cada diagonal dessa que eu tracei ali vai dividir no meio. Então, esse aqui vai ser 45 e esse de cima também. Aí, esse aqui no D, ó, ele também tem que ser 45, porque o ângulo também é 90. E esse carinha aqui também, ó, também vai ser 45, porque também é 90. E aí, isso aqui que eu tô fazendo vai acontecer em todos os ângulos que a gente tem aqui. Então, também vai ter 45 aqui, também vai ter 45 aqui, também vai ter 45 aqui e também vai ter 45 aqui. O quadrado é o cara mais especial que a gente tem, porque essas coisas acontecem no quadrado, né? Por ele ser um paralelogramo, então os lados opostos paralelos, todos os lados têm a mesma medida e todos os ângulos são retos. Se isso acontece, ele é um dos caras mais especiais que a gente tem na geometria, né? Tanto que quando a gente fala quadrilátero, todo mundo lembra do quadrado, porque ele é o cara especial. E o quadrado, né, por ser tão especial, a diagonal vai dividir ele exatamente no meio, tá? E quando ela divide exatamente no meio, ela também divide os ângulos. Tá claro, pessoal? Deu para entender? Aí esse aqui também vai ser 45. Esse também. Esse também. E esse também. E ele é o cara mais especial. Tá bem? Só recapitulando. Então, quando a gente começou a falar dos polígonos, né? A gente falou primeiro do triângulo. E agora a gente começou a falar dos quadriláteros, do geral, né? Então, um quadrilátero no geralzão tem que ter os 4 lados. Acabou. Só que a gente vai olhar agora para cada quadrilátero com um olhar especial, tá? Primeiro que a gente olhou trapézio, o segundo paralelogramo, e a gente veio explorando cada um deles, tá? É claro que isso aqui, pessoal, a gente vai praticar, né? Eu vou deixar para vocês uma listinha com a Larissa, para vocês. Vocês conseguem participar da monitoria ou mais ou menos? Como é que é? Todo mundo consegue participar? Eu sempre participo. Tá. Eu vou deixar uma Eu não listinha. consigo, não. Não. Mas se eu deixar, por exemplo, uma listinha no PowerPoint, vocês conseguem ver para tentar fazer? Mesmo que seja sozinho, estudando? Conseguem? Sim. Beleza. Eu vou fazer isso então. Aqui, então, é claro que é prática, né? Eu sei que se a gente pegar um exercício, tentar fazer, ajuda bastante, tá? E aí, então, eu vou fazer dessa maneira. Eu vou deixar uns exercícios aqui. Eu trouxe um para a gente discutir agora. E a gente vai deixar, eu vou deixar também outros para a gente ir praticando, tá? É claro que isso aqui, pessoal, lembrar que aqui é diagonal, lembrar que aqui é bissetriz, é na hora de fazer exercício, tá? Se eu chegar aqui semana que vem e falar, gente, o que é diagonal? Um monte de gente vai esquecer. Gente, o que é bissetriz? Um monte de gente vai esquecer. Mas se você fizer o exercício, muito provavelmente você vai lembrar, tá? Um exercício só que eu trouxe, só pra gente matar o gostinho. Como que isso aparece? Como que num exercício vai aparecer coisas de losango, né? Como que isso aparece? Por exemplo. Então aqui tem um exercício do Cefet, do Rio, que fala assim: quais são, respectivamente, as medidas dos ângulos x e y na figura adiante, sabendo que E é o ponto médio do segmento AD e que BCDE é losango. Então, é uma questão show de bola aqui pra gente, tá? Eu vou só começar ela, porque não vai dar tempo da gente finalizar. Eu vou só começar. E aí eu queria que vocês tentassem fazer, tá? Coisas que a gente pode já observar aqui. Quando ele me conta que é o ponto médio, o que eu posso afirmar? Se ele é o ponto médio de AD. AD é esse aqui, né? O que a gente pode afirmar já de cara, se ele é o ponto médio? O que a gente pode afirmar? Que Palpites? ele é tipo a soma dos dois dividido por 2. Isso. E aí, vocês concordam que eu posso falar, então, que de D
até E tem que ter o mesmo tamanho que de E até A? Sim ou não? Sim, Concordam? Ele tá é a no meio. metade. Isso, Ué. ele tá no meio. Ele tá no meio. E a última informação é que é um losango. Se é um losango, o que eu posso falar sobre os lados? Quem é o losango? Porque eu fiquei confusa. O Sem problema. losango, o Vamos voltar losango é rapidão. o... Esse aqui. Então, mas aí lá na outra figura, Ah, tá, na figura, desculpa. é É o E, BCDE. É o B, D, C, D é um losango. Ah, tá, é um losango. entendi, consegui ver. Isso aí. Então quer dizer. Ah, Tem lados das mesmas medidas, é perpendicular, ângulo Isso. 90 graus, reto. isso aí. E eu vou parar aqui para deixar o gostinho. E aí, então, com essas dicas aqui, dá para sair a questão, hein? Eu não sei o resto, não, eu esqueci. Eu acabei de esquecer, minha memória é péssima. Olha para você ver, gente. Esqueci mesmo, hein? Passou, ó, esqueci. Portanto, vou deixar esse PowerPoint para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, agora a Laurinha me colocou no grupo de vocês, porque eu tinha esquecido desse negócio do grupo. Eu tinha esquecido, né? Então, agora o gostinho vai ficar aí para vocês, né? Tem gente que nem vai dormir hoje só tentando resolver esse negócio. Gosto assim. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar para mim. Pode ser por WhatsApp, pode ser por e-mail, pelo que vocês quiserem. Tentem fazer esses exercícios. Ô, Isabela, obrigada, viu, pela apostila. Eu vou procurar saber se eu tenho acesso a ela também. E já vou marcar uns exercícios para ela. Vou deixar uma listinha para a semana que vem. Beleza, pessoal? Um beijo para vocês. Muito obrigada pela presença. Fiquem com Deus. Precisarem de alguma coisa, mandem para mim, tá? Beijo, gente. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Nada. Fiquem com Deus. Qualquer Boa dúvida, noite, obrigada, tiverem, prof. nada. Tamo aí. Manda para mim, tá, pessoal? Eu tô no grupo também do WhatsApp. Pode mandar para mim. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Como é que faz aqui? Acho que é aqui. Eu não sei fazer aqui. Como é que faz esse negócio?